Olá pessoal, tudo certo? Bora para mais um vídeo focado em conhecimentos gerais? Hoje vamos conversar sobre a lei orgânica do município de Itajaí, então vamos para o primeiro de uma série de 3 vídeos focados nessa parte do edital. É uma parte muito importante. Eu acredito que pelo menos umas 3 questões sobre a lei orgânica vão ser cobradas, né? Até pelo nosso edital, por ser 20 questões de conhecimentos gerais e atualidades, eu acho que tem uma maior chance, né, de cobrarem 3 ou 4 questões, porque são questões mais fáceis de serem feitas, né? Muitas bancas cobram. Hoje teve uma prova do processo seletivo de Santa Amaro que foram cobradas 3 questões da lei orgânica, né? Sobre provimento, sobre a questão dos vereadores. Então, pessoal, é uma questão fácil de ser feita, é uma questão que eu acho que tem uma boa possibilidade e, querendo ou não, é fácil de você conseguir matar a questão, porque você vai estudar a lei orgânica, você vai acompanhar os nossos 3 vídeos aqui que serão feitos, né? E se a gente pensar, poxa, pode cair assunto de interesse geral, que é algo muito amplo, que eu não sei o que pode cair, né? Nós vamos ver, né? Temos alguns vídeos nesse no canal já sobre o assunto. Notícias locais, notícias nacionais. Mas ele é um tema muito mais amplo, né? A gente tenta ver os principais pontos, mas sempre tem a possibilidade de cair algo que era uma notícia que não bombou tanto, né? Que não era o foco principal e que a banca escolheu. Ah, sobre um artista Y lá do setor X, ou um problema lá internacional no país Y, né? Pode acontecer, né? E aí todo mundo vai ter essa dificuldade, né? A menos que a pessoa tenha visto a notícia, isso acontece, né? O concurso tem disso. Mas a lei orgânica, vocês conseguem ver todo o edital. E a gente vai conseguir, tá? Nesses 3 vídeos, ver todos os pontos principais dessa lei orgânica, né? Eu separei quase todos os pontos que eu achei importantes. Alguns eu destaquei também para dar uma ênfase, né, no que eu acredito que vai cair. E vamos lá, né? Vamos logo então ver o que é essa lei orgânica. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Isso contribui muito com o canal. Muito obrigado aí a todos. Espero estar contribuindo aí para a aprovação de vocês. Espero ver vocês aí como futuros servidores. Beleza? Ah, e dia 17 de janeiro teremos o quê? Um simulado de conhecimentos gerais. Isso mesmo. 17 de janeiro eu vou deixar, né? Eu vou fazer o vídeo 006, que é o segundo vídeo da lei orgânica, e vocês vão poder responder então uma mini prova. Isso mesmo, legal, né, pessoal? Aí vocês vão começar a testar o conhecimento de vocês. Não se esqueçam, né, de assistir todos os vídeos, focar na leitura, revisão, para ir muito bem aí no nosso primeiro simulado. Bora lá. Primeiro, né, eu trouxe alguns pontos gerais. Então, por exemplo, o começo da lei orgânica de todo município, ele comenta que é um município, que ele está dentro do estado de Santa Catarina, né? Que ele não pode se dividir, ele não pode se separar do estado de Santa Catarina, ele não pode se separar da República Federativa do Brasil. Isso mesmo, né? Ele pertence, né? Ele está dentro de um conjunto, dentro do estado de Santa Catarina e dentro da República Federativa do Brasil, né? Lembrem disso. Eu já vi uma prova que eles colocaram República Parlamentarista ou República Presidencialista do Brasil, né? Um processo seletivo. Só para trocar o nome ali, né? E deixar a alternativa como falsa. Então, de vez em quando eles fazem isso, tá, pessoal? Para tentar, né? Confundir. E é uma questão fácil de ser feita, né? Eles trocam palavras, né? Eles trocam palavras. E tu tem que lembrar, né? Pela leitura. A lei orgânica do município de Itajaí, assim como de vários outros municípios, aborda que os símbolos, né? Os símbolos do município é a bandeira, o hino e o brasão. A bandeira, o hino e o brasão. A maior parte dos municípios são os mesmos símbolos, né? Bandeira, o hino e o brasão. Depois, a lei orgânica ela vai comentando sobre os bens, né? Os bens e sua competência. O que são os bens do município? Todos aqueles que lhe pertencerem, né? E o que vierem a pertencer. Então, se o município decidir comprar um terreno, pagar, né? Comprar ou fazer um processo aí de indenização e depois ter o direito, né, sobre o bem, aí sim vai ser da sua competência, vai ser do seu domínio, né? Acho interessante que a lei orgânica teve uma alteração, né, que é uma alteração também muito comum em vários municípios, que hoje eles recebem um recurso que a gente chama de CFM, né, de compensação financeira,
relacionada aí à parte de mineração, que o município ele ganha um resultado, né, da exploração do petróleo, gás natural e recursos hídricos e energia elétrica decorrente aí do seu território, tá? Então, por exemplo, se passa um gasoduto da Bolívia e passa pela região de Itajaí, né? Então, tecnicamente, ele vai receber uma participação, né, uma compensação financeira em relação à exploração desse recurso, né? Esse é um ponto interessante, né? Talvez possa ser cobrado, né? Possa ser cobrado e modifique, que eu trouxe exatamente aqui, ó, o artigo da lei. Por que que eu trago em muitos pontos, pessoal, exatamente o artigo da lei? Porque a banca, normalmente, ela traz o artigo da lei e troca uma outra palavra. Então, em vários momentos, tá, pessoal? Eu trouxe realmente o artigo, ou alguns momentos eu faço uma síntese, né? Mas, no geral, eu trago ele na íntegra para vocês começarem a gravar, tá? A gravar, porque é muito importante. É muito importante para vocês saberem, né? Na íntegra e fazer uma leitura seca da lei também, né? No futuro, né, como uma revisão. Depois, se alguém quiser, eu posso encaminhar também os slides. Acho que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Deixa eu ajustar aqui, tá, pessoal? Esse aqui também. Opa. Em relação depois à competência do município, a lei orgânica trabalha que o município ele pode legislar sobre assuntos de interesse local. Então, por exemplo, o município de Itajaí quer legislar sobre as práticas de esporte, legislar sobre cota nos concursos do município. Ele pode, né? Somente ele pode criar outras regras. O município quer legislar sobre regras de aluguel de Airbnb na região. Dependendo do que for, né? Senão, é claro, né? Tem que ver se é constitucional, se não infringe um outro direito, né? Tô falando de forma geral, né? O município tem a prerrogativa de legislar sobre assuntos de interesse do município, né? Desde que não interfira, né, em nenhuma outra lei, não seja inconstitucional, né? Dentre outros pontos. O município também ele pode suplementar a legislação federal e estadual. Então, por exemplo, uma legislação federal que a legislação estadual que trabalha sobre transporte público, né? E o município pode criar uma regra que complemente, né? Que adicione outros itens, né? Mas que também não interfiram na legislação estadual, né? Apenas complementem, né? Suplementem. Compete ao município instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Então, aquela competência. O que que o município pode arrecadar, pessoal? IPTU, ITBI e ISS, né? Imposto sobre serviço, imposto de transmissão de bens imóveis, né? Quando tu vender um apartamento, vai ter que pagar o ITBI, né? E o IPTU, né? Que é você tem um imóvel, você vai ter que pagar esse imposto, né? São os três impostos, então, que são de competência. Fora, por exemplo, outras taxas que eles podem fazer administrativamente, né? Então, também são de sua competência. Tributos é mais amplo, né? Isso compete ao município, tá, pessoal? Está na lei orgânica, lembrem disso. O que que eles podem fazer? É uma questão fácil, né? Eu já vi em outras bancas. Ah, compete ao município. Qual que é falsa? Aí eles só trocam uma palavra, né? Então eles colocam vamos ver aqui, aplicar suas rendas, prestando contas e publicando diárias de motorista, por exemplo. Eles podem só trocar uma palavrinha e deixar o resto igual, né? Isso aqui é quase uma questão. As 5 alternativas, eles trocam apenas uma, né? Então eles podem vir a fazer isso, né? É uma questão fácil, é uma questão que talvez uma banca menor tenha uma maior tendência a fazer, né? Tem outras competências, tá? Eu trouxe algumas principais. Depois faça uma leitura nessas competências, que é interessante, né? Eu acho interessante também, né, para aprendizado. Bom, então, arrecadar os seus tributos, aplicar as suas rendas. Então, tudo que o município ganha, ele tem que aplicar, tem que investir, pelo menos na poupança, né, para ter um rendimento. Ele tem que prestar contas, ele tem que publicar relatórios, né, do que está sendo feito, do que está sendo gasto, as receitas. Isso a gente faz na área pública, nos prazos da lei. E ele tem que criar. É competência do município também, isso é meio óbvio, né? Criar e organizar e suprimir distritos, os bairros, né? Micro-regiões, caso o município queira criar.
Então, o município que administra o seu território. Ah, o município quer criar um super bairro. Ele pode criar, né? Desde que, né, atenda a todas as leis, né? Todo o plano diretor, toda a legislação estadual também, né, sobre o assunto. Então tem que cuidar também com essas questões, tá? Com essas questões, desde que, né, seja compatível com todas as leis municipais e a legislação estadual. Ele pode sim alterar questão de organização interna. Bom, essas são as principais competências, né, que eu acredito que sejam mais importantes. Mas faça uma leitura também, acho que essa parte é importante, da lei orgânica. Na sequência, nós temos as disposições gerais, que são termos mais gerais sobre o que o município deve seguir, né? Não só o município, os servidores públicos, né? Cidadãos. Aqui ele comenta sobre a questão da administração direta e indireta, tem que seguir o princípio, né, da administração pública, aquele princípio clássico, né, que é o LIMP. LIMP, legalidade, impessoalidade. Deixa eu arrumar aqui, ó. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Esse aqui é um clássico aí, quem já é concurseiro já sabe, e quem aqui é a primeira vez está estudando concurso, grave, né, pessoal? Os princípios da administração pública. Isso aqui pode cair, né? Eles normalmente cobram, porque é fácil trocar, né, o nome. Quais são os princípios da administração pública que estão na lei orgânica do município de Itajaí? É o LIMP. Então, sempre nós e vocês, quem sabe, futuros servidores, vamos seguir o LIMP. Vamos ser limpinhos, né? Legalidade, sempre agir em forma da lei, né, pessoal? Impessoalidade, o que que é isso? Você não vai fazer um favor para um. Você virou servidor público. Vamos supor que você é um engenheiro. Eu vou passar um processo na frente, que é de um amigo meu. Não, né? Quando tu é um servidor público, você tem que sempre agir de forma impessoal, não em seu favor, não em favor de alguém, né? Você tem que ser da forma mais profissional, tá, pessoal? Essa é o melhor exemplo, né? Impessoalidade. Moralidade, né? A questão moral, né, pessoal? Fazer o correto, não agir de forma errada, né? Moralidade. Ou, por exemplo, não pegar um lápis da administração pública. O servidor público vai lá e rouba um lápis. Isso aí é imoral, né, pessoal? É um roubo, né? Publicidade. O que é isso? Todo ato da administração pública, ele é público, ele vai ser divulgado, transparência, né? E eficiência, sempre buscar ser o maior eficiente. Quem tem que seguir o LIMP, né? A administração pública, direta e indireta, né? Todos nós, né? Servidores também, futuros servidores, temos que sempre agir, né? Em favor da administração, em prol dos princípios, né? Isso é importante. Depois também nós temos aí que a lei orgânica comenta sobre os cargos. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Isso que caiu na prova, né? Na prova recente de processo seletivo também. Então, acessíveis aos brasileiros que cumpram os requisitos estabelecidos em lei e também aos próprios estrangeiros, né? Depois, continuando sobre a questão da investidura no cargo público, sobre cargo, emprego, a lei orgânica ela traz, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de títulos, né? De acordo com a sua natureza e complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão, declarado em livre nomeação e exoneração. Ou seja, para entrar, né, investidura em cargo ou emprego público depende de concurso, a menos os cargos comissionados, né, que são os cargos em comissão, né? Eles podem ser exonerados a qualquer momento. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por igual período, né? Então eles podem trocar. O prazo de validade será de até 1 ano, prorrogável por igual período. Falso, né? Por até 2 anos, prorrogável por igual período. Bom, continuando, ele aborda também, é garantido ao servidor público o direito à livre associação. Estava vendo aqui, né?
Se não tinha parado a gravação, tá, pessoal? Desculpa. Vamos voltar. Achei que tinha parado a gravação. Depois, continuando, ele aborda na lei orgânica. Isso aqui é clássico, tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse aqui depende do município, mas esses três têm em quase todos os municípios. A lei orgânica, elas são muito semelhantes. Elas têm algumas diferenças que eu vou trazer aqui, tá? Algumas eu deixei azul, outras eu destaquei, que são importantes. As diferenças, as bancas adoram, né? Mas tem banca que cobra o de sempre, né? Cobra o de sempre. Vamos para a continuidade. Depois ele comenta: é garantido ao servidor o direito à livre associação sindical. Ou seja, uma prefeitura não pode impedir o servidor de entrar no sindicato, né? Entrar no sindicato dos servidores públicos da região, então no sindicato aí dos servidores de Itajaí. É garantido esse direito. É garantido o direito da greve, né? Conforme os limites da lei federal. Essa lei federal ainda não tem esses limites ainda, né? Bem definidos. Mas o direito da greve, ele pode ser exercido. Continuidade. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo. Olha só, isso aqui é interessante. Isso aqui é algo diferente, né? Não é todo município que tem isso. Anotem aí que não é todo município que tem isso. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, tá? Então não é todo município que tem esse artigo, né? Olha só, interessante, né? Então, os vencimentos do cargo do Legislativo não poderão ser superiores ao do Executivo. Esse aqui tem em quase tudo, né? Em quase toda a lei orgânica. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários para essas situações. Dois cargos de prof, né? Bem comum. Tem professor que dá aula em dois municípios. A de um cargo de prof e outro técnico científico. Então, vamos supor que você é professor de matemática em Itajaí, trabalha no período da manhã, e de tarde você é fiscal do município de Governador Celso Ramos. Um cargo técnico científico e um cargo de professor, né? Ou um cargo de economista com um cargo de professor, por exemplo, né? E C, há de dois cargos ou empregos privados de profissionais da área da saúde. Então, profissionais da área da saúde, tá, pessoal? Eles têm também essa prerrogativa. Eles têm esse direito, né? Professor, dois cargos de professor, professor técnico-científico ou dois cargos da área da saúde, né? Olha só, para finalizar essa parte das disposições gerais, é assegurado ao servidor público titular de cargo efetivo, de forma compulsória sua investidura no cargo, sua vinculação ao regime próprio de previdência. Então, nós temos aqui o regime próprio de previdência, né, pessoal? Então, você entrou em Itajaí, você está vinculado ao regime próprio de previdência, né? Então, você vai se aposentar pelo regime próprio do município, né? Então, se você quiser pagar o INSS por fora, né, como por exemplo um autônomo, como um contribuinte facultativo, você pode se aposentar tanto pelo município, né, se você contribuir pelo período necessário, até pelo regime geral de previdência, né? Mas isso é outro assunto. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato, que eu também auxilio, né, sobre essa parte. Primeiro vamos focar no concurso, né? Depois você pensa em duas aposentadorias. Tá? Só já estou me empolgando aí ajudando vocês. Vamos focar no concurso daqui. Bom, depois a lei orgânica ela comenta, né, sobre os servidores públicos. E olha só, o município instituirá regime jurídico único e planos de carreira, né? Eu posso depois mandar para vocês, caso vocês tenham interesse. E olha só, a lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Isso aqui é muito legal, né? Tem prefeitura que o legislativo ganha muito mais que o executivo. E aqui reparem, né? De novo, eles estão destacando
a isonomia, o mesmo tratamento de salário do Poder Executivo e do Poder Legislativo. As exceções, né, são, por exemplo, tu ganha uma gratificação porque tu faz uma atividade extra, ou tu ganha uma gratificação porque tu tem uma pós-graduação. Aí é uma coisa tua, né? É uma vantagem que tu ganhou porque tu atendeu os critérios. Mas sem isso, o salário é igual. Executivo, legislativo, muito legal, né? Eu gostei bastante. Eu sou servidor público, né, do Poder Executivo e acho uma sacanagem, né, quando o legislativo ganha mais. E normalmente, né, o executivo é muito mais correria, tá? Tô dizendo assim, tem muito mais funções, dependendo do cargo, tá, pessoal? Tô falando assim de uma forma mais geral, né? A minha percepção, né, como servidor público. Mas é claro, né, eu também sou a favor, né, se os servidores conseguiram esse benefício, eu acho interessante para o legislativo, né? Se eles conseguiram. Eu não sou daqueles, né, que tem servidor que não gosta que uma categoria ganhou. Mas se uma categoria ganhou no futuro, a tua pode ganhar também, né? Você deve se juntar e brigar por isso também, né? Então, sim, tem dois lados da moeda, né? Tem dois lados da moeda, mas eu achei interessante. Isso é algo que eu vi em Itajaí, em algumas outras prefeituras também. Mas anotem aí que eu acho que isso pode ser cobrado. Depois, ele vai comentando também sobre servidores públicos alguns outros pontos. Olha só, o servidor público titular de cargo efetivo admitido a partir de 2003, ele vai ser aposentado nas seguintes condições. Olha só, curiosidade. Acho que pode ser cobrado isso aqui. Por invalidez permanente. Então, ele pode ser, né, aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em leis e proporcionais nos demais casos, né? Calculado conforme o inciso 5º. Ou compulsoriamente, então aos 70 anos de idade, né? Se você quer trabalhar, né, em Itajaí, você não pode passar de 70, tá, pessoal? Não tem escolha, aos 70 anos você vai se aposentar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Ó, proporcional ao tempo de contribuição. E você pode se aposentar, né? Então, não obrigatoriamente, mas voluntariamente. Desde que, então anotem aí, ó, aposentadoria de vocês, quem sabe, cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, né? Então, 10 anos de serviço público e 5 anos efetivo em que se dará a aposentadoria, né? E olha só, e além disso, tem que atender algumas situações, né? Aos 70 anos de idade e 35 anos de contribuição, ser homem com proventos integrais. Então, se tu tiver 70 e 35 anos com proventos integrais. Então, olha ali. Aos 50 anos, então aqui é 70, homem, provento integral. 35 anos de contribuição. Aos 55, tá? E 30 anos de contribuição, 55, mais 30 anos de contribuição, né? Com proventos integrais. Então, olha só, se você for uma mulher, né, e você tiver 55 e trabalhou 30 anos, você se aposenta integralmente. Coisa boa, hein? Integralmente. Então, se você entrar com 25 anos de idade e trabalhar 30 anos, você consegue se aposentar integralmente. Ó, legal, né? Então, bora focar, bora estudar. Aos 55 anos e 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, ser professor e 50 anos e 25 anos de contribuição ser professora com proventos integrais. Anotaram aí? Então, com proventos integrais. Isso é bom, né? Proventos integrais, isso que é legal, né? E agora, né? Qual que não é integral? Aos 65 anos de idade, esse homem, então aqui, ó, 65 anos, homem, e aos 60, M, mulher, com proventos proporcionais. O que que é isso? O que que é isso, pessoal? Nesses casos aqui, você não consegue os anos de contribuição, né?
Então, por isso, às vezes, o pessoal trabalha, né, alguns anos a mais. Ah, eu não quero, por exemplo, uma mulher, está com 55 anos. Se eu me aposentar agora, eu não vou ter meu provento integral. Eu não tenho 30 anos de contribuição. Então, ela vai trabalhar mais para tentar ganhar os proventos integrais, né, do salário dela. O valor basicamente cheio, né? Então, tem que pensar e raciocinar sobre isso, né? Gostaram? Gravem que essa aqui é uma questão muito fácil de ser feita, de trocar o número 25, trocar para 30, inverter, né? Eu até vou fazer uma tabelinha e vou deixar disponível no próximo vídeo para vocês. Vou fazer uma tabelinha mais bonita, que isso aqui ficou meio feio, né? Mas eu acho importante, tá? Essa parte eu acho importante. É muito fácil de fazer questão. Eu gosto de pensar, né, como o professor que está fazendo a questão, né? Então, eles pegam os pontos que são assim mais fáceis no geral de fazer, né? E também evitar recursos. Depois, a continuidade aqui então da lei orgânica, ele comenta: para o cálculo dos proventos de aposentadoria, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, devidamente atualizada. Então, atualizadas, né? Como base para a contribuição, né, do servidor. E vai ser basicamente, tá, pessoal, a 80% de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994. Então, vai ser utilizado como base, tá, a média de tudo que tu contribuiu, tá? E 80%, né, vai ser utilizado aqui como base. Mas lembre, né, que tudo vai depender, né, também de qual vai ser o tipo de aposentadoria, provento integral ou proventos proporcionais, tá? Integral ou proporcional. Estudem. Depois faça uma revisãozinha. Eu acho que eu vou cobrar também no meu simulado. Vai cair uma questão do simulado sobre isso. Bom, na continuidade, o nosso, a nossa lei orgânica, ela comenta: isso aqui é bem padrão. Isso aqui é padrão de quase toda a prefeitura, né? São estáveis após 3 anos. Algumas é 2. Itajaí é 3, né? Então, Itajaí são estáveis após 3 anos, né? Eu vi uma prefeitura que dizia 2 anos e outra que dizia 4, né? Mas são poucas, né? No geral, quase todas atendem, né, o mesmo critério. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício dos servidores nomeados, tá, pessoal? Para concurso público. Então, depois de 3 anos, você aí, né, vai ser um servidor efetivo. Nesses casos, quando você for efetivo, você só vai perder o cargo nas seguintes situações: em virtude de sentença judicial transitada em julgado, né? Não lembrem disso, né? Eles podem, você poderá ser demitido em sentença judicial de primeira instância. Não, você pode perder o cargo estável em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Segundo ponto, mediante processo administrativo, o PAD, né? Desde que seja assegurada a ampla defesa, né? Quantos processos eu já vi, né, de situações que não são asseguradas esse direito e você recorre na justiça daí, né? Aí você recorre na justiça. São várias situações que o servidor considerou a avaliação administrativa dele, né? Então, por exemplo, um assistente social aconteceu um problema e acabou elaborando um parecer errado e o secretário quis abrir um PAD contra ela, né? Um processo administrativo para que ela seja demitida. Não teve, ela não teve direito de se defender. Se não foi até assegurado esse direito, ela pode entrar na justiça, né? Que provavelmente ela vai se reverter na justiça e a sentença judicial vai devolver o cargo para ela, né? Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. E o processo administrativo ele tem que ter essa defesa em todos os momentos. Ah, professor, até uma dúvida. Se for assegurada a defesa, eu ainda posso, se eu achar que eu tenho direito de recorrer na justiça, pode, né? Pode. Caso queira, né, pessoal, tem vários contatos no futuro, caso necessitem, né? Já vi várias situações, né, trabalhando anos na administração pública, né? Terceiro ponto,
que o servidor público pode perder o cargo mediante processo de avaliação periódica de desempenho, assegurada a ampla defesa. Reparem, né? Sempre assegurada a ampla defesa. Não é à toa que também ele só pode perder o cargo depois que a sentença judicial for transitada em julgado. Por quê? Porque ele já se defendeu em todas as instâncias que ele poderia se defender, né? Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários, né? Que eu possa auxiliar vocês aí, né? A comentar os principais pontos e atirando as principais dúvidas. Bom, em relação também à questão da estabilidade, é obrigatório que você passe, ó, isso aqui é interessante, muda muito de município a município a questão da comissão, ó. Então é obrigatória uma avaliação especial de desempenho por uma comissão constituída para essa análise. E em Itajaí é de 6 em 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, você vai ter uma avaliação. Isso mesmo, então, né? A cada 6 meses você vai ter uma avaliação, né? Sobre o seu desempenho. E se você achar que está errado, não, o secretário me deu a nota 2. Ele tem que explicar. E você pode se defender. E se você achar que está errado, né? Vai no Ministério Público. Ou entre em contato comigo que eu vou auxiliar você também, né? Também auxilio aí servidores, né? Em casos de injustiças aí que podem acontecer, né? Às vezes em âmbito político, né? Mas no geral não acontece, né, pessoal? No geral não acontece. Então lembre de 6 em 6 meses. A avaliação de desempenho, conforme a lei orgânica, lembrem disso que é sucesso, né? Isso muda bastante de prefeitura para prefeitura. Algumas são 3 em 3 meses, outras de 4 em 4 meses, uma no final de um ano, né? Então é bem variável. Itajaí é de 6 em 6 meses por uma comissão de avaliação especial de desempenho. Depois, a lei orgânica ela comenta sobre o poder legislativo, né, que faz parte do município. Então, ele é exercido pela Câmara e composto por vereadores. Gravem aí, a Câmara Municipal de Itajaí tem 17 vereadores. Então, gravem aí, né, foi alterado recentemente, 17 vereadores, então, a Câmara de Itajaí. E é vedado o voto secreto nas deliberações da Câmara. Então, nas deliberações da Câmara, é vedado o voto secreto. E nós temos 17 vereadores. Então, trouxe 2 pontos que são um pouco diferentes de outras leis orgânicas, que são interessantes aí para vocês anotarem sobre o poder legislativo. Beleza? Em relação à Câmara, ela vai se reunir em sessão legislativa do dia 1º de fevereiro ao dia 17 de julho, tá? Então, do dia 1º de fevereiro ao 17 de julho e do dia 1º de agosto ao 20 de dezembro, né? Então, foi mudado recentemente, olha só, fresquinho, ó, Lei Orgânica 63 de 2023. Antes disso, nós temos os recessos, né? Os recessos do Legislativo. Então, do dia 1º de fevereiro ao 17 de julho, nós temos aí o primeiro período e depois, do dia 1º de agosto a 20 de dezembro. Depois é o recesso. A sessão legislativa, então, ela não vai ser interrompida, tá? Sem a aprovação dos projetos. O que é isso, pessoal? Esse período aqui, que são os períodos da sessão legislativa, eles não podem ser finalizados. Então, eles não vão ter férias, por exemplo, dia 20 de dezembro, se não for votado a LDO, o PPA e a LOA. Pelo menos a LOA, né? Porque não é todo ano que tem o PPA, mas é todo ano que tem a LDO e a LOA. O que é isso, professor? É o orçamento, tá? Todo município, vou resumir basicamente, precisa do orçamento, que é aquilo que você vai receber de receita e você vai definir aquilo que você pode gastar. Então, todo ano, nós da contabilidade, a prefeitura, encaminha uma lei que ele define, né, o quanto que eu vou arrecadar, o que eu prevejo que vai entrar de IPTU, de ISS, de ITBI, outras taxas, repasse do governo, e eu prevejo, e eu tenho que dizer aonde que eu vou gastar. Isso é uma lei, tá, pessoal? A gente chama isso de LOA, Lei do Orçamento, tá? E o que acontece? Imagina que acaba o ano. Se tu não aprovasse essa lei, tu não ia poder gastar com nada. Então,
A própria lei orgânica do município já diz, tu não pode entrar de férias, né, vou dizer assim da forma mais informal, tu não pode encerrar o período de votações, o período da sessão legislativa, sem votar isso. Tu é obrigado a votar. Senão tu vai ter que ficar, né, trabalhando nesse período, até aprovar. Porque senão isso pararia o município, tá? Porque sem a votar a lei do orçamento, você não pode gastar com nada, não pode nem pagar servidor, tá, pessoal? Então, por isso que a lei orgânica de vários municípios já aborda, tá? A sessão legislativa não será interrompida sem aprovar LDO, PPA e orçamento. Basicamente, para explicar, né, o orçamento ele é composto, então, da LOA e da LDO, que também é uma lei que define, né, parte de onde vai ser gasto. O PPA, pessoal, é como se fosse um plano de 4 anos. O que eu vou gastar, né? Resumidamente, tá, pessoal? Você não precisa saber de cor, né, esse conceito que não cai na prova. Continuando também, a lei orgânica ela aborda, né, que na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente pode votar aquilo que ela for convocada. Isso aqui é interessante. Também diz na lei orgânica que tu não pode pagar nada extra, nenhum vedado o pagamento de parcela indenizatória. O que acontece, né? Então, por exemplo, você precisa fazer uma votação de um projeto que ele é tão importante. Aconteceu muito naquela época das seguranças na escola, sabe? Então, eles precisavam aprovar projetos para criar um conselho, para modificar a guarda municipal para atender as escolas. Então, eles tinham que fazer uma lei. Aí, eles tinham que fazer uma sessão, né, dupla. Eles tinham que votar um projeto em 2 sessões. E eles faziam 2 sessões no mesmo dia. Nós chamamos isso de uma sessão extraordinária. Quando tu faz isso, tu tem que votar somente o que deu o motivo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma sessão extraordinária hoje, uma sessão extra para votar a segurança pública, eu não posso incluir um projeto para criar um novo cargo. Não, só pode fazer uma sessão extraordinária para o motivo que originou ela, tá bom? E tu não pode pagar nada extra para ninguém, basicamente, né? Resumindo. E para finalizar, o poder executivo é feito pelo prefeito municipal e pelos secretários municipais. Isso aqui é bem padrão, né? Do poder executivo. E para finalizar, as competências do prefeito. O prefeito, pessoal, ele tem que, dentre as atribuições dele, ele representa o município em juízo e fora dele. Ele sanciona, promulga, publica as leis que foram aprovadas pela Câmara. Ele pode vetar parte ou todo o projeto aprovado pela Câmara. Ele pode encaminhar projetos para votação. E olha só, é interessante que a lei orgânica, ela comenta até que vai ser tudo feito de forma digital. Eu achei muito legal, né? Isso é um diferencial. Pode cobrar, pode vir ser cobrado. E a lei orgânica de Itajaí, ela destaca os meios digitais, ó, adequando-se aos meios digitais implantados pelo Poder Legislativo e deverá ser assinado de forma digital. Interessante. Isso aqui eu só vi em Itajaí, né? Outras coisas diferentes, olha só. Compete ao prefeito nomear, exonerar os secretários, beleza? Diretores ou equivalentes, chefe de divisões, servidores de confiança, declarados de livre nomeação. De todos os órgãos de administração direta e indireta, né? Bem como de funções criadas e mantidas pelo município. Além disso, eles adicionaram que o prefeito ele tem que prestar à Câmara dentro de 30 dias, ó, anotem aí então, tudo que for solicitado, tá, pessoal, de informação. Isso aqui depende muito do município, no geral é bem comum, né? Muda o prazo, muda a forma como é feito. O prefeito também tem que encaminhar à Câmara, olha só, isso aqui é interessante. No primeiro semestre de cada ano, um projeto que disponha sobre a política salarial, ó, legal, ó, dos servidores públicos municipais ativos e inativos, algo diferente do município. Então, todo primeiro semestre, o município, né, o presidente, tem como atribuição encaminhar a política salarial dos servidores, ativos e inativos. Anotem aí, né? Ele tem que promover a transição administrativa 60 dias antes do final do mandato. Ou seja, esse ano, né, vamos supor, né, tivemos a mudança, vamos supor, de prefeito em Itajaí.
ele vai ter o prazo de 60 dias que ele é obrigado a começar a transição, a conversar com o novo prefeito, a começar a repassar informações, a dar acessos, né, para que ele conheça o funcionamento. E um outro ponto interessantíssimo, né, da lei, que o prefeito tem como atribuição elaborar obrigatoriamente o plano de metas e prioridades. Plano de metas e prioridades. Algo diferente, tá? Tem vários pontos dessa parte aqui que vão ser cobrados. Eu tenho esse feeling aqui, né? Tem bastante coisa diferente de outros municípios, prazos que eles podem tentar te confundir, né? Então, gravem esses daqui, eu acho que é interessante. Vai que caia, né? Eu sei que não é fácil, né? Tem bastante conteúdo, mas é um conteúdo fácil de fazer questão e eu acho que é interessante também de estudar, né? Serão 3 vídeos que vocês vão absorver aí os principais pontos. Depois nós temos secretários municipais. São mais 2 para finalizar. Os secretários municipais, eles são agentes políticos, né? Isso é o comum, né? É a prática, né? É o correto. Então, os secretários são agentes políticos escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos. Então, anotem aí, né? Itajaí, o secretário tem que ter mais de 21 anos no exercício de direitos políticos, né? Além disso, quais são as atribuições? Exercer a orientação, coordenação, supervisão do órgão que é de sua competência. Então, o secretário de planejamento tem que gerir a área de planejamento. O secretário da Fazenda faz a gestão das competências de um secretário da Fazenda. Dependendo do secretário, ele pode expedir instruções, decretos sobre aquilo que é de sua competência. O secretário municipal tem que apresentar ao prefeito um relatório anual do que ele fez, ou à Câmara quando for solicitado. Então, se a Câmara quiser solicitar um relatório anual do que foi feito na educação, eles podem solicitar. Se o prefeito quiser solicitar para o secretário, ele solicita, né? Normalmente o prefeito ele trabalha junto, né? É o poder executivo. Então eles fazem isso mais em reuniões de forma informal, né? Mas é muito comum, depende do município, né? A Câmara solicitar que o secretário faça uma prestação de contas, né? E aqui diz bem claro na lei orgânica. O secretário também, tá, pessoal? Ele tem como atribuição praticar todos os atos que forem delegados, né, em relação à sua função. E para finalizar, eu trouxe, né, para terminarmos o primeiro vídeo, tá? Eu sei que é bastante conteúdo. A lei orgânica é pesada, mas nós dividimos em 3 e vocês vão estar craques na lei orgânica, né? Eu achei interessante porque tem alguns pontos diferentes, né? Principalmente a questão da parte digital, que eu vi que destaca em alguns momentos da lei orgânica. Então, a publicação ela vai ser feita em Jornal do Município ou fixada na Prefeitura ou da Câmara Municipal. O Jornal do Município constitui-se o órgão oficial do município para a publicação e divulgação das leis, né? E, além disso, nenhum ato de efeito externo produzirá o efeito antes da sua publicação. Isso que é padrão, né? Padrão dos municípios. No próximo vídeo eu vou dar continuidade aos atos municipais, vou dar continuidade a outros pontos que não foram tragos da lei, tá? E nós vamos ter o nosso simuladão, tá? O simuladão. Então se preparem, estudem, né? E aguardem, né, o vídeo que vai ser no dia 17. Conhecimentos Gerais, aula 006. Se preparem para o nosso simulado, continuem nos estudos e foco, pessoal. Foco que está chegando. Eu acredito em vocês. Um forte abraço e até a próxima.